a ministração, mas eu gostaria que os irmãos se atentassem para um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Irmão, tem um tema? Não? Amém. Queridos, uma coisa que passou muito forte assim na minha cabeça, nesses dias em que nós largamos aí há poucos dias um evento grandioso aqui na cidade de São Paulo, que foi o The Town, e aquela experiência desse evento trouxe algumas considerações que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, e foi algo que o pastor Márcio comentou aqui, o irmão Cícero presenciou comigo, a questão, né, da forma como as pessoas elas estavam se deslocando para esse evento, né? E ficava difícil de você, muitas vezes, entender de quem se tratava o indivíduo. Se era um homem, se era uma mulher, se era um objeto de tão diversificado, vamos dizer assim, a forma como eles se apresentavam. E diante disso, Deus colocou algo no meu coração para falarmos a respeito de identidade. Eu acho que para nós, como filhos de Deus, nós precisamos entender qual é a nossa identidade. Amém? Porque o cristão genuíno, verdadeiro, ele tem uma identidade. Amém? E aí, eu fui buscar, né? Antes da gente continuar, queria trazer para os irmãos aqui, deixa eu pegar aqui na minha colinha, para a gente falar de identidade cristã, a gente precisa saber qual que é a definição, né, do dicionário a respeito do que é, de fato, a identidade. E aí eu vi vários significados, várias explicações, mas eu vou me ater nessa daqui, que eu achei ela uma visão muito simples, muito direta, que diz o seguinte: o que é identidade? A definição dessa palavra é um conjunto de características de algo ou de alguém que permite a sua identificação. Eu achei que essa foi perfeita. Tinha várias com várias outras palavras, mas eu procurei me ater nessa porque é importante a gente trazer essa informação da maneira mais simples possível. E aí, pensando a respeito de identidade, é algo importante para a gente, identidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele estava ali falando com os seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo... identidade, quem é você? Amém. Quando Jesus ele estava falando com os discípulos, né, ele queria entender. Ele queria que as pessoas, né, dessem para ele um retorno de como é que as pessoas, a região que ele estava praticando, o seu ministério, estava pregando a palavra, ele queria entender qual que era a visão das pessoas. Mas antes de a gente ver qual que era a visão das pessoas em relação a Jesus, ou seja, Jesus Cristo se importa em saber qual que é a visão daqueles que nós temos que entregar a palavra, a mensagem. Jesus Cristo se preocupa em saber qual é a visão que eles estão tendo a respeito dele. Mas antes disso, a gente já sabe o que é identidade, que é aquilo que são as características que fazem você ser identificado, você ser reconhecido. A identidade, irmãos, ela é formada por 3 coisas principais. Por 3 pilares a identidade é formada. Pelas suas experiências pessoais e a maneira como você enxerga o mundo ao seu redor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o meio em que você vive. E, de uma forma mais ampla, a sociedade como um todo,
com suas regras, suas normas e todas as coisas que a gente também tem em comum. Amém? Então, é importante a gente entender esses 3 pilares. Por quê? Porque as suas experiências pessoais, elas vão dizer muito sobre você. Mas isso não reflete a verdade de quem é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? As suas experiências no seu meio familiar, com as pessoas com quem você anda, elas vão influenciá-la de uma certa forma. Foi por isso, vou abrir aqui um parênteses, foi por isso que Deus, quando chamou Abrão, ainda nem era Abraão, uma das primeiras coisas que Deus falou, percebendo onde ele estava, disse: Abrão, aí onde você está, não vai ser possível você receber a palavra em sua totalidade. Por quê? Porque o ambiente em que você vive, Ur dos Caldeus, a Caldeia, não é propícia, ela não aceita de bom grado a minha palavra. E nós temos isso também no ministério de Jesus. Quando Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele não fez muitos milagres, ele não operou muitos milagres aonde? Onde ele vivia, em Nazaré. Por quê? Porque as pessoas o viam ali simplesmente como filho de um carpinteiro apenas. Então, não tinham o respeito que ele merece ter. Bom, a gente já falou dessa parte da identidade, né? Já expliquei aqui rapidamente, brevemente, de uma maneira bem sucinta, os 3 pilares da identidade humana. E agora, queridos, antes da gente responder essa pergunta, vamos ler lá Mateus no capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, no versículo 13. A minha tradução... Amém, glória a Deus. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Amém? Então Jesus Cristo, ele falando com seus discípulos, ele faz essa seguinte pergunta: antes de você dizer quem é você no reino, qual é a sua identidade como cristão, a gente precisa ser capaz de responder quem é Jesus. Amém? Nós precisamos ser capazes de responder. E no versículo 17, a resposta vem pela pessoa de Pedro. Aliás, versículo 15, ele diz... Não, Jesus Cristo pergunta no versículo 15, e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí Simão Pedro, no versículo 16, responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo elogia dizendo: olha, não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, a gente tem que estar aptos, como cristãos hoje, a responder quem é Jesus. Por quê? Porque é esse Jesus que as pessoas lá fora têm que identificar que nós somos. Amém? É esse mesmo Jesus. Esse Jesus que é excelente em todas as suas coisas e ao mesmo tempo simples e objetivo. É esse Jesus que nós devemos refletir lá fora. Amém? Então, nós vimos aqui a preocupação de Jesus Cristo em saber, ei, quem eles dizem? Quem eles dizem que eu sou? E vocês, qual é a visão que vocês têm a meu respeito? Queridos, isso é importante para a gente. Irmãos, alguém pode trazer um paninho para mim aqui? O copo está vazando aqui, ó. Vai molhar o púlpito inteiro aqui. Misericórdia. Então, queridos, antes de você se responder, me permita te convidar a gente deixar que a Bíblia responda para a gente quem nós somos. Amém? Por quê? Porque a palavra de Deus ela é inerrante e eu tenho certeza que ela vai te dar verdadeiramente a identidade que Deus espera que você tenha. Amém? A identidade que nós temos, meu irmão, não é aquilo que você adquiriu com o seu diploma, não é aquilo que você adquiriu pelo seu direito de nascença, não é aquilo que você adquiriu ao longo dos seus anos de vida. Seja eles quais foram,
fazendo seja o que for. Não é a sua profissão que te define, é um ofício isso. Mas o seu caráter, a sua moral, a sua ética, ela vem antes disso. Ela vem antes de todas essas coisas. Ela é formada no berço da família. Amém? E quando se trata de família, nós primeiro precisamos ir para a família da fé. Amém? Então, queridos, Gênesis no capítulo 1, versículo 27, Deus ele começa dizendo qual é a nossa identidade. Amém? Então, Deus diz, quem Deus diz que nós somos? Diz o Senhor, criou Deus o homem, ao que a igreja? A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, para começar a construir essa imagem, Deus ele diz, o ser humano vai ser a minha imagem e semelhança. Mas será que é só apenas física? Será que a imagem que nós temos que carregar de Cristo é somente física? É somente ter nariz, ter dois braços, duas pernas? Será que isso é suficiente para me caracterizar como cristão, de fato? Não. Oi, irmã, obrigado. Você pode levar para mim, querida? Deus abençoe. Deixa eu limpar aqui, irmãos, que molhou bastante aqui. Só um minutinho. Olha para isso, ó. Vazou muito aqui. Então, igreja, 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, a partir do momento em que eu e você entendemos esse tão grande amor de Deus, misericórdia. Deixa eu pôr aqui. Molhou demais aqui. Depois eu vou ter que comprar um outro púlpito. Vamos lá, queridos. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que, igreja? As coisas antigas o quê? Eis que surgiram? Amém. Vamos parar um pouquinho aqui. Queridos, a minha identidade e a sua, ela poderia ser, a do Eduardo do passado era de roqueiro. A do Eduardo do passado era o cara que bebia, a do Eduardo do passado era o cara que fumava, a Eduardo do passado era o Eduardo que mentia, que falava muita palavra suja, era o cara que tinha a mente levada para a malícia. Mas aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Então essa é a sua nova identidade em Cristo Jesus. Amém? A sua nova identidade é... Então já começa, vamos construir. Recapitulando, nós somos a imagem e semelhança de Deus e somos novas criaturas. Por quê? A sua vida velha, meu irmão, a minha vida velha já não serve mais. Ela não corresponde às expectativas de Cristo para mim e para você. Amém? A velha vida já era, acabou. Nós somos criaturas novas. E o que criaturas novas devem fazer? Coisas novas. E quais coisas novas nós devemos fazer? Nós vamos acompanhar agora. Aí em 2 Coríntios mesmo, no versículo 21, diz o seguinte: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o que, a igreja? Uma coisa importante. Eu, você, cada um dos irmãos, que em algum momento da sua semana, você separa um tempo para viver na presença de Deus, separa um tempo para meditar, você é justiça de Deus para todos aqueles que te veem passando pela rua, a caminho da igreja, e falam assim, esse camarada ainda está atrasado, esse camarada aí ainda está nas histórias da carochinha, esse camarada aí tá perdendo tempo. Bíblia é ultrapassada, a palavra de Deus, para quê? Hoje nós precisamos de uma palavra nova, vamos reformular isso. Queridos, nós somos justiça de Deus. Porque aprove a Deus que nós fôssemos feito sua justiça. E que justiça é essa? Que eu e você, sem merecimento algum, sem crédito algum, Ele pagou um preço preciosíssimo de sangue e nos fez justiça em Cristo, porque Ele se esvaziou de si mesmo.
Ele deixou sua glória. É como se Deus deixasse sua glória ali na sua garagem e viesse por nós. E ele se fez carne, ele se tornou pecado por nós. Aquele que não tinha pecado. Ele se tornou condenado, ele se tornou maldito por mim e por você. E quando a gente recebe essa verdade da palavra de Deus em nossas vidas, nós nos tornamos novas criaturas diante de Deus. E para Deus, diante de uma multidão, diante de uma tão grande nuvem de testemunha que nos assedia frequentemente, nós somos justiça de Deus. Amém? Nós somos justiça de Deus. Deus assim o quis, que nós fôssemos feitos justiça dele. E que justiça é essa? A justiça que ele escolheu imputar no seu próprio filho, por amor de nós, o meu e o seu pecado. E cravou lá no madeiro, uma dívida que você não tem mais, para a glória de Deus. Amém? Mas se permanecermos fiéis. Se permanecermos fiéis. Então, construindo essa identidade, nós somos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2,24 vai falar de um ponto muito importante, que é a questão da cura. Podemos ler? Ler, irmãos, em nome de Jesus? No 3? 1, 2, 3. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Amém? Queridos, esse texto é maravilhoso. Ele levou em seu corpo, ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Qual o propósito? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Querido, a provisão de cura de Deus, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Mas de que forma nós conseguimos acessar ela? Pela fé. Amém? E esse é uma das características que compõem a nossa personalidade, a nossa identidade diante de Deus. Nós fomos curados de muitas coisas. Tem pessoas que têm traumas que ela nem tem coragem de falar para si mesmo de frente para o espelho. Mas Cristo, no madeiro, ele cravou também. E pelas suas feridas, ele suportou para que nós hoje tivéssemos essa cura disponível para nós. Amém? Então, pelos meus pecados, pelos seus pecados, nós recebemos a cura de Deus. Porque quantas pessoas, irmãos, se achavam insuficientes? Quantas pessoas se achavam incapazes, impotentes, inaptos para fazer as coisas do reino de Deus? Quantas pessoas se achavam despreparadas para entrar na presença de Deus? Por causa da velha natureza. Então Cristo, no madeiro, ele precisava trazer a cura para essas doenças também. Muitas dessas doenças na alma, que está ali encravada na alma. Então Cristo, ele nos traz essa nova identidade. A identidade que nele nós temos a provisão de cura. E nós precisamos acreditar que isso é verdade. Nós precisamos acreditar que isso é verdade. Porque o mundo aí fora, irmãos, o mundo aí fora vai falar para você que você é incapaz. Que tem um ditado que diz que quem nasce torto, morre torto. Não é assim que o mundo fala? O mundo fala que a gente é incapaz, que a gente não vai ser ninguém, que vai ser um zero à esquerda. Não é isso que o mundo vive falando a nosso respeito? Quando nós estivemos lá no evento Detal evangelizando, chegaram para a gente e falaram assim: o que vocês estão fazendo aqui? Falaram para o irmão, para o pastor Márcio e para o irmão Cícero: até aqui vocês enchem o saco. Até aqui, vocês são ridículos. Mas essa é a visão que o mundo tem a nosso respeito, queridos. Por quê? Porque a nossa conduta de vida, ela confronta a conduta de vida deles. Porque é como eu falei para alguns amigos meus,
Ah, você virou crente, Eduardo, você agora está com esse papo de Bíblia, você sofreu uma lavagem cerebral. Não, eu sofri uma lavagem espiritual. Irmãos, eu lembro de absolutamente todas as coisas erradas que eu fiz. E me envergonho de cada uma delas. Não é lavagem cerebral, querido, é mudança de comportamento. Eu não sofri amnésia, eu lembro de tudo que eu fiz. Mas tudo que eu fiz no passado não me traz a alegria e o privilégio de estar na presença de Deus. E isso faz a diferença. O nascer, como a gente estava falando hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, queridos. Se o fato de você se aproximar de Deus não fizer você se afastar de quem você era, você está lendo a Bíblia errada? Você está entendendo tudo errado. Você está interpretando as coisas da forma equivocada. Irmãos, como sabiamente Deus usou aqui o irmão Wagner para falar, acúmulo de consciência, de conhecimento da palavra de Deus, sem a prática é infrutífero. E essa identidade, ela precisa aparecer. Por quê? Porque vai ter um dia, queridos, que Deus reservou para a humanidade, para o acontecimento universal, em que Ele vai separar o joio do trigo. E Ele precisa saber, e Ele vai saber identificar. Mas você hoje precisa assumir a sua identidade nele. Você precisa assumir a identidade. Eu não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de fazer isso. Eu já fui na internet, já pesquisei para saber. A Bíblia fala o joio e o trigo. Irmãos, é igualzinho. É igualzinho, irmãos. É difícil demais você distinguir o joio do trigo. Sabe aquele negócio, tem sotaque de crente. Fala como crente. Se veste como crente. Usa a Bíblia debaixo do braço como crente. E aí? Jesus Cristo reservou para algumas pessoas nesse mesmo patamar um grupo de palavras que eu não quero ouvir. Apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. E eles começam um texto dizendo para Jesus: ei, em teu nome eu expulsei demônios. Ei, em teu nome eu curei pessoas enfermas. Em teu nome eu anunciei o Evangelho. Mas Jesus Cristo lhe diz: apartai-vos de mim, maldito, porque nunca vos conheci. Então, queridos, não basta se transfigurar de cristão, você tem que viver a essência do Evangelho, né? Na sua totalidade. E ela começa com a submissão. A submissão dizendo: Deus, o que eu sou. É insuficiente. Se você, querido, se você não se questionar de como você leva a sua vida diante de Deus, e se você não começa a olhar para esta palavra tão gloriosa, e não começa a cortar as arestas, aparando as arestas e tirando a sujeira, querido, com ou sem conhecimento, você está se destinando para ouvir essas palavras de Jesus. A identidade, querido. Nós falamos no começo que a identidade, ela é muito das nossas experiências pessoais. Por isso que nós, aqui na igreja, temos um departamento maravilhoso chamado Escola Bíblica Dominical. Que lá a gente trata de algumas coisas concernentes a vamos colocar as coisas de volta nos eixos. É o que a gente chama de discipulado.
E o discipulado ele é extremamente importante para as nossas vidas, porque a sua experiência com Deus, muitas vezes ela não reflete a verdade. Lembra lá no Mateus 16, 13? Jesus perguntou para eles, e os filhos dos homens? Quem eles dizem que eu sou? Muitas vezes, querido, você pode estar sendo influenciado por um monte de gente que não conhece o Cristo da Bíblia. Eu glorifico a Deus, irmãos, porque várias e várias vezes, pastor Edson, ele tem trazido para nós, durante alguns domingos aí, uma série de pregações, nos exortando a termos um culto racional, não emocional. Um culto em que eu preciso usar a minha massa cinzenta para agradar a Deus. Isso faz parte da minha e da sua identidade. Irmãos, quantas pessoas tem aí fora se dizendo ser cristãos e que você ouve as pessoas em rodinhas falando o seguinte, se for para ser que nem aquele cara ali, estou fora. Se for para ser que nem fulano, se for para ser que nem o Eduardo, estou fora. Então, queridos, que Cristo, que identidade é essa que a gente está trazendo para o mundo? Que identidade é essa? Que identidade é essa que a gente está trazendo? Como o mundo está vendo? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós lemos lá em Gênesis 1, 27. E espiritualmente falando, você tem se olhado no espelho? Espiritualmente falando, você tem ajustado a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso? Você tem se conformado com Deus e não com o mundo? Porque, queridos, se for para ser um sabichão na palavra, já existiam os fariseus, a gente não precisava de Jesus. Se for para ser a última bolacha do pacote, eu não precisava de Jesus ter vindo. Tinham saduceus, tinham fariseus, tinham tantas seitas que a gente não consegue nem enumerar. Já existiam e ainda existem. Mas nós, que levamos o nome de Deus, queridos, nós temos que ter a capacidade de saber, de discernir e entender que em Cristo nós somos muito mais do que o mundo diz. Nós somos muito mais do que a mídia fala hoje, do que o politicamente correto fala a respeito da formação. E se a gente não tomar cuidado, os nossos filhos, mesmo sendo filhos de cristãos, eles vão estar sucumbindo diante de uma sociedade que está mudando a verdade de Deus para essa coisa que não tem nem nome. Crianças mudando a sua biologia por causa de uma ideologia que não tem nada a ver com o cristianismo. Então você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. Eu falo isso muito para minha filha Eduarda. Eu falo, filha, você tem que saber quem você é. Porque na rodinha de colegas na escola, eles vão tentar te rotular. Eles vão tentar colocar um rótulo em você. Eles vão tentar te encaixar num padrão de vida deles, no molde deles. Mas o que Romanos 12, versículo 2 diz, não vos conformeis com este mundo. É nos pensamentos também, irmãos. É nos campos das ideias também. A gente não pode ser mais criança a ponto de ficar achando que tudo o que está sendo feito no mundo, o que está sendo pregado, irmãos, teve uma pessoa que me parou nesse evento aí, a pessoa veio falar para mim, então, tira uma dúvida para mim aqui. Aí ela falou assim, então, Nicodemos não expulsou o demônio de Maria Madalena? Eu olhei para ela e falei assim, quem? Maria Madalena, aquela lá que foi apedrejada. Como é que é? Irmãos,
aqui na Escola Bíblica Dominical, Deus usou o homem de Deus aqui, o irmão Wagner, para dizer a mulher está se confundindo com a série The Chosen. Queridos, aquela série ela é específica dizendo que ali é o evangelho a partir da visão dos discípulos. Não tem nada a ver com Bíblia. É baseado nela, mas não tem nada a ver. Eu tive vontade, eu me contive para a glória de Deus, mas eu tive vontade de perguntar para aquela pessoa: ei, que Bíblia você está lendo? Pelo amor de Deus, que Bíblia você está lendo? Hoje, mais cedo, na Escola Bíblica Dominical, nós estamos falando exatamente a respeito disso. Irmãos, quantos cristãos perdem mais tempo nas séries de qualquer streaming da vida aí do que lendo a palavra de Deus? Fizeram um estudo, levantaram um estudo para saber a respeito disso. Irmãos, falaram que quem assistiu Grey's Anatomy aqui? Quem teve essa infelicidade de assistir Grey's Anatomy aqui? Irmãos, se você assistiu aquela série todinha, eu desisti. Em algum momento eu desisti. Se você assistiu aquela série todinha, dava para você ter lido a Bíblia de capa a capa 20 vezes. 20 vezes. Eu comecei uma série essa semana. Cada episódio, 50 minutos. Se Jesus, o Espírito Santo, lê a Bíblia. Já tinha assistido 3 episódios. Falei, misericórdia. Aí hoje de manhã, no meu devocional, estou lendo Salmos. Qual que era o Salmo do dia? Salmo 119. Só 176 versículos. Eu não vou falar quem, mas me perguntaram. Você vai ler o Salmo todinho? 176 versículos. É o maior salmo da Bíblia. Você vai ler tudo? Vou. E só não li 2 vezes porque tinha outras pessoas e eu não queria me passar como o santarrão. Mas geralmente eu leio um capítulo de qualquer parte da Bíblia, do meu devocional, eu leio no mínimo 3 vezes. Eu leio em traduções diferentes. Hoje eu abri uma exceção porque era o Salmo 119, né? E o Salmo 119, querido, ele nos traz uma coisa que é a excelência da palavra de Deus. E é a palavra de Deus que está nos dando agora, neste exato momento. Está confirmando e afirmando para algumas pessoas qual é a nossa identidade em Cristo. Que não tem nada a ver com o que o mundo fala. Que não tem nada a ver com a forma como o mundo te relaciona ou me relaciona. Não tem nada a ver. Amém? Então nós já vimos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós somos nele justiça de Deus e nós somos curados. Vamos agora para Gálatas 3, 13 ao 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Sabe qual é sabe o que você vai acrescentar aí à sua identidade? Você foi resgatado da maldição. Eu fui resgatado da maldição. Porque a Bíblia fala que todo aquele que for pendurado no madeiro, ele é maldito. E a morte que Cristo sofreu era para ser nossa morte. Se nós sofrêssemos essa morte, seria a mais correta e justa do mundo. Mas ele se fez maldição por nós. Para que em nós, através de Jesus, entenda bem uma coisa, querido. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Estamos trazendo aqui, estamos pintando um painel de como é a nossa identidade. Mas a nossa identidade, ela não existe se Cristo não existir. Se extrairmos Cristo da nossa identidade, nós somos qualquer coisa. Mas quando nós colocamos
e moldamos a nossa identidade a partir da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aí sim, pela fé você tem tudo isso. Pela fé você é realmente resgatado da maldição. Pela fé você receberá o quê? A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então, nós somos resgatados da maldição. Ou seja, aquela historinha que você ouve as pessoas falar, tem um ditado que o pessoal aí no mundo fala que sorte na vida, sorte no amor, não tem sorte... Não é assim? É um negócio estranho desse, que eles falam. Quem não tem sorte no amor, tem sorte nisso e daquilo. Irmãos, nada disso. Rejeite. Rejeite essas coisas. Por quê? Porque Cristo nos livrou da maldição. Aquele que sabe o que está falando disse que a obra que ele fez, a obra que ele já executou e entregou ao Pai consumada, diz para mim e para você que nós fomos resgatados da maldição, seja ela qual for. Então quem está debaixo da graça de Jesus Cristo está livre das maldições, se andar de acordo com a palavra. Vamos deixar isso bem claro. Porque senão a gente vira aqui, né, tudo pastelaria. Não, tá todo mundo salvo. Ei, porta larga, né? Não, não é porta larga. Mas a gente tem que entender que em Cristo a nossa identidade é que você não tem mais aquela história, irmão, de herança, maldição hereditária. Irmão, foi cravada na cruz do madeiro. Lança fora isso da sua vida hoje. Mas é herança maldição hereditária, meu pai, meu bisavô, meu tataravô. Querido, é você, nova criatura em Cristo. Acabou. Acabou. Irmãos, não existe pecado confessado diante de Deus com verdadeiro arrependimento que o sangue de Cristo não limpe. Agora, se você acha que seu pecado é maior, é mais forte, mais poderoso que o sangue de Cristo, alguma coisa está errada. Amém? Alguma coisa está errada. Então, a gente ouve muito esse discurso quando a gente vai evangelizar alguém, né? Eu não estou preparado. Eu não me sinto... né? Não tem que se sentir mesmo. A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é sentimento, mas é fé. E a atitude também. A atitude é de se lançar. Ezequiel não fala lá que você tem que ir experimentando, entrando no rio, né? Ali, está chegando nos artelhos. Anda mais um pouco, está chegando ali na altura dos joelhos. Anda mais um pouco, já está no lombo. Anda mais um pouco, na altura do peito. E aí é já onde não dá mais pé. A gente tem que verdadeiramente mergulhar na palavra de Deus. A gente tem que ter intimidade com Deus. Você quer buscar uma coisa boa para a sua vida? Busque intimidade com Deus. E como nós estamos falando hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, uma das maneiras eficientes para você adquirir intimidade com Deus, duas coisas bem simples. Uma é a oração e a segunda é a leitura da palavra. Se você quer conhecer o Deus que você serve, se você quer começar a reafirmar a sua identidade como cristão diante de Deus, comece pela palavra. Porque aí você vai começar a limpar seu coração e a sua mente de algumas coisas que realmente não fazem sentido para você. Amém? Então, nós somos livres da maldição. Amém? Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo,
conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Então, você também pode colocar aí na sua identidade que você é uma pessoa escolhida por Deus. Lá em João, o próprio Jesus Cristo fala: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, o propósito de Cristo nos escolher, irmãos, não é para eu me achar a última bolacha do pacote, não é para eu achar o último cristão da face da terra. Não, o propósito de Cristo é o quê? Que eu e você continue transmitindo essa verdade a outras pessoas. Voltando para o evento, 2 pessoas me pararam para perguntar a respeito. Rapaz, você está aí evangelizando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi um policial. Se eu tiver a sua altura, eu vou tentar trazer a... Aí ele perguntou a seguinte coisa: se Deus é tudo isso que vocês falam, e eu não estou aqui confrontando você, entenda bem. Essas são as palavras do policial. Ele foi muito educado até. Se Deus é isso tudo que vocês estão dizendo aí, por que o mundo está virado às avessas? Por que para todo lugar que você olha é morte, é destruição, é violência, é roubo aumentando, é corrupção, é isso e aquilo outro? Aí eu falei: Jesus, como é que eu vou responder esse cara agora? Aí Deus me deu a seguinte estratégia. O senhor é pai, não é? Sou. Não precisa expor muita coisa não, mas qual a idade do seu filho ou filha? 13 anos. Lembrei da minha na hora. Tá bom. O senhor concorda comigo que quando o seu filho era pequenino, era mais fácil do senhor controlar? De absolutamente tudo que o senhor falava, seu filho acreditava? Era assim ou não era? A psicologia vai dizer, irmãos, que até os 6 anos de idade é o período em que você vai ter os seus inputs de valores éticos e morais na sua criança, que vão perdurar por toda a sua vida adulta. E aí eu falando para ele, eu falei: pensa comigo, seu filho hoje tem 13 anos. Hoje, o senhor deixaria o seu filho sair da sua casa com o seu carro em São Paulo? Com a idade que ele tem? Não, de forma alguma. Pois bem. Mas o fato do senhor dizer para ele: não, eu não deixo, isso não tira do coração dele a vontade. Tira? Não. Me lembrei bem do que o pastor Edson usou aqui como exemplo, de a questão de eu estou sentado, mas no coração estou de pé. E aí eu falei para ele o seguinte: pois bem, imagina comigo, você está ali a criança, 4 anos, você está ali, seus inputs, você está ali, ó, ensinando, entregando valores. Ó, filho, não pode mentir, não pode pegar o que não é seu, não pode roubar. Filhinho, não pode fazer malcriação. Ó, tem que comer a comida direitinho, tem que guardar as coisas no lugar. E você está ali. Até a fase adulta, você está dando o que você tem em seu melhor, você está trazendo valores para o seu filho até a fase adulta. Aí eu falei para ele assim: imagina agora o seu filho já adulto e ele fazendo exatamente tudo o contrário que o senhor ensinou. Você teria poder para mudar isso? Não. Por que não? Porque foi ele que escolheu. Exato. Deus não interfere na minha e na sua escolha. Então, se o mundo está virado no que está, é porque o mundo escolheu estar da forma como está. As pessoas escolheram conscientemente não aceitar a palavra que repreende. Não aceitar a exortação que diz: ei, para nós que somos domésticos, muitas vezes a exortação é: e o primeiro amor?
Cadê? Cadê o carinho de orar, aquela fome de eu tenho que anunciar Jesus para alguém? Ei, para nós, domésticos, é isso. Essa é a exortação. Lembra de onde caíste e volta para o primeiro amor. E para o mundo? Aquele que se fez carne e habitou entre vós, cheio de graça e verdade. Ele se revelou para o que era seus, mas os seus não receberam. Queridos, o mundo aí fora está conscientemente escolhendo não querer Jesus. Mas não compete a mim e a você desistir de falar desse Jesus. Amém? Então, esse policial, ele me fez essa pergunta, eu falei, é escolha. Um simples fato. Eu escolhi ser cristão em algum momento da minha vida, como também hoje eu escolhi não estar na minha casa sossegado, mas estar aqui no feriado evangelizando. Foi uma escolha minha, consciente. Talvez o Senhor não possa ter escolhido vir trabalhar, mas eu escolhi vir evangelizar. E isso tudo permeia a vida humana. As nossas escolhas. Então Deus ele não interfere nem na minha e nem na sua escolha. Mas Ele também não deixa de falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ir ao Pai? Não é pela vida do pastor Edson. Não é pela vida da irmã Roseli. Não é pela vida do irmão Clodoaldo. Eles vão te mostrar o caminho. Eles vão te apontar a direção. Eles são faróis. Mas o caminho é Cristo. É como eu costumo, irmãos, falar. Eu acho que o melhor exemplo, quando você quer evangelizar alguém que já vem com as barreiras totalmente erguidas contra você, você fala para a pessoa o seguinte, na sua casa, se eu for para a sua casa agora, eu posso entrar na sua casa, abrir a geladeira e perguntar para você por que o meu contrafilé bem passado não está cebolado no prato? Eu posso, irmãos? Eu posso ir na sua casa, abrir a geladeira e falar, cadê aquele mousse de limão que eu tanto gosto? Não está aqui por quê? Meu Deus do céu, mas essa margarina aqui eu não gosto. Eu gosto da outra. Eu posso fazer isso, irmãos? Eu posso ir na sua casa e falar assim, querido, mas esse café... Não, eu quero café gourmet, eu quero café gourmet. Eu posso chegar fazendo essas coisas na sua casa, irmãos? Eu posso dizer para vocês, sexta-feira, na minha casa, é dia de pizza, como não tem pizza aqui? Por que a gente não pode fazer isso, irmãos? Porque sua casa, suas regras. Outro cidadão me confrontou lá no Detal. E aí, o céu? Eu falei, querido, assim como não posso chegar na sua casa, pegar o controle, jogar os meus pés em cima da mesa, deitar no sofá e perguntar, cadê o meu refrigerante gelado? E por que ainda não assinou aquele determinado canal para me assistir? Assim somos eu e você diante de Deus. O céu, você gostando ou não, é dele. Você entra pelos princípios dele. Você entra pela vontade dele. Você entra se você se moldar nas características dele e não nas suas. Porque, queridos, é uma realidade. A gente tem que ter coragem para falar isso para as pessoas. Você não vai no tribunal, querido. Você não passa da porta do tribunal se você for de camiseta, regata e chinelo de dedo e bermudão. Você não entra. Porque se para as coisas do mundo, coisas naturais, a gente tem esse respeito, por que as coisas de Deus a gente quer colocar como se não fosse nada? Quer colocar como se não tivesse nenhum valor? Queridos, o pastor Márcio falou uma coisa aqui na quarta-feira que me deixou literalmente de cara rodando. No sentido de envergonhado. Ele fez a seguinte pergunta: qual é o Cristo que estão vendo em você?
Pensa. Pensa aí, queridos. Fecha os seus olhos e pensa. Qual é o Cristo que o seu patrão está vendo? Qual é o Cristo que os seus vizinhos estão ouvindo? Qual é o Cristo que o seu marido está ouvindo? Qual é o Cristo que a sua esposa está lidando? Qual é o Cristo que os seus pais estão lidando? Que Cristo é esse? Que Cristo é esse? Irmãos, isso tem muito mais a ver com a parte missionária, mas eu vou falar assim mesmo. Você precisa entender, querido, você como cristão, com a identidade cristã, que Deus já comprou, está tudo prontinho, é só você assumir. Você precisa, querido, entender que em muitas vidas para muita gente aí fora, a única Bíblia que vai ser lida é você. Entende por quê? Da identidade ser algo que tem que estar claro. Precisa estar claro. Precisa. O pastor Márcio comentou comigo que o coração dele doía. Irmãos, vocês já viram boiada? Não estou menosprezando as pessoas, entendam bem. Você já viu uma boiada quando o pessoal vai transportar de um pasto para o outro? Que ela leva aquele monte. Eles organizaram nesse evento exatamente isso. Eles começaram a colocar uma demarcação já da saída ali da estação autódromo, irmãos, até chegar nos seus destinos, as portas, curralzinho mesmo ali, sabe? Irmãos, você vê aquele mar de gente desfigurado, sem identidade, sem você conseguir identificar quem é quem naquela história. Sem entender quem é Jesus. Porque muitas vezes, o único Jesus que ele viu foi você. E aí, queridos? Como você lida com isso? O cara se fez maldição por mim e por você. Deixou na sua garagem todos os seus atributos divinos, porque ele veio como homem. Estava sujeito aos mesmos problemas, às dificuldades, estava sujeito os mesmos ataques que eu e você. Eu não sei o ambiente que você viveu, mas o meu ambiente dizia: esse daí não passa dos 20. Esse daí não passa dos 20. Esse daí, se não morrer nas drogas, vai ser preso. Se não for preso... Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu ouvi que a cor da minha pele vale menos do que a cor de muitas outras pessoas, de cor de peles diferentes. Eu vivi isso. Eu já ouvi muitas vezes isso. Ele é negrinho, mas ele é gente boa. Ele é negrinho, mas ele é gente boa. E o Cristo que você está transparecendo?
Qual é o Cristo que está sendo lido? Qual a Bíblia que está sendo lida na sua vida? Será que num momento de dificuldade você louva a Deus? Irmãos, eu estava meditando nesse louvor que a gente cantou aqui hoje, de Fernandinho, e eu fiquei pensando, será, meu Deus, que eu vou ter capacidade para fazer isso de verdade? Quando eu olhar nas minhas panelas e só ter o pó, ou uma aranhazinha no fundo dizendo assim, ó, tá vazio, procura outra. Será que eu vou ter a mesma capacidade de dizer, bendito seja Deus pela fome que eu passo? Louvado seja Deus pelo carro que eu não consegui comprar? Será que eu vou ter essa capacidade de verdade? Será que isso vai sair do meu coração, não só no louvor, mas vai sair de verdade? Vai sair de verdade, porque é isso. Identidade não é algo fajuto. Você não tem que ser cópia de ninguém, a não ser de Jesus. Você não precisa copiar ninguém quando o maior exemplo está aí, ao seu dispor, ao meu dispor. Amém? E a gente precisa colocar de uma vez por todas na nossa cabeça, nós fomos resgatados. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Queridos, voltando ao detalhe, porque é uma experiência que Deus me abençoou com várias coisas impactantes, e uma delas está falando exatamente sobre isso. 2 pessoas me pararam falando, e aí? Lá no Jardim do Éden, Deus não sabia que Adão e Eva iam pecar? Sabia. E por que ele deixou? Escolha. Vamos voltar para a escolha de novo. Mas olha só que coisa interessante. Em Efésios, nós acabamos de ouvir o quê? Que antes da fundação do mundo, Deus já tinha o quê? O plano de redenção já estava formado. Já estava completo. Já tinha tudo. E Deus não trabalha com plano B, querido. Me pararam lá no detalhe e falaram, e aí? Aí teve um que até dizia ele que estava me ajudando a evangelizar o rapaz. Deus não sabia? Eu falando, sabia. O cara, não sabia não. Eu falei, oh, meu Deus do céu, que Bíblia você está lendo, meu amigo? Deus não sabia não. Como assim Deus não sabia? E o atributo da onisciência de Deus? Irmãos, estão tirando isso de Jesus Cristo. Estão tirando isso. E aí eu fico me questionando, que Bíblia é essa que esses caras estão lendo? Que eu não quero nem passar perto. Que é exatamente, queridos, o tema. Vou fazer aqui um jabazinho de novo, irmão. Em nome de Jesus. Você precisa, irmãos, saber a respeito disso. Isso tem a ver com sã doutrina. Isso tem a ver com os sinais dos tempos, que já é desde o tempo da igreja da Antioquia. E que Paulo chega para Timóteo, um dos seus discípulos, seus pupilos, e fala, ei, combate aí, ó, em Éfeso, porque tem muita gente falando besteira. Estão falando coisa que não tem nada a ver com o Evangelho. Estão dizendo coisa que não tem nada a ver de Jesus. Querido, é esse camarada falando que Deus não sabia que no Éden Adão ia pecar. Essa é a sociedade que nós estamos hoje. Esse é o papel, esse é o pano de fundo do que nós temos, o nosso trabalho como cristãos, de lá para fora. E são esse tipo de coisa que a gente vai combater. Heresias. Esses dias eu tive o desprazer de estar zapeando lá o Instagram e ver um cara falando assim. O cara está pegando um texto lá de Apocalipse e falando, ó, está vendo aqui? Quando João estava na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse, ó, você está vendo aqui? Quando João vê o anjo, que é Jesus, ele se prostra e adora. E aí Jesus Cristo fala, ei, você não pode me adorar, porque eu sou ministro como você. Olha a heresia aí. E aí o cara conclui a sua fala dizendo, Jesus é anjo e não deve ser adorado. Reduzindo a pessoa de Cristo para um anjo. E isso, irmãos, é o que mais tem na internet. Então,
É como eu falei para o irmão Wagner hoje, mais uma vez, Jabá, Escola Bíblica Dominical, estamos estudando sobre sã doutrina. Estamos estudando as exortações que Paulo passou aos seus discípulos, Timóteo, Tito, a respeito justamente de se manter na sã doutrina. Então, se você não vem, você está perdendo. Porque isso aqui é discutido amplamente, aqui todo mundo tem voz e todo mundo fala a respeito disso. Então, participe. Querido, sã doutrina. O que é a sã doutrina? É tudo aquilo que está conforme os evangelhos. E a gente, como cristão, a gente tem que ter isso em nossos corações. Nós precisamos, amados, não nos conformar com o que o mundo diz. Porque o mundo vai dizer, você é um fracassado. Eu cansei de ouvir isso. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um agente do reino de Deus disfarçado de analista de sistemas. Mas, até chegar nisso, muita gente fala assim, muda de profissão. Vai vender coco na praia. Você não serve para isso, camarada. Eu ouvi isso e não foram poucas as vezes. Se você abraçar o que o mundo fala a seu respeito, sem conferir quem te fez, quem te comprou, pegando o gancho do comprar, queridos, você pagaria muito por algo que não tem valor algum? Sim ou não? Agora a pergunta, o valor quem dá é quem compra, correto? Quem compra que sabe o valor que tem, porque muitas vezes quem está vendendo, qualquer barganha, eu só quero tirar o meu. É assim ou não é? Então, não é porque, entenda bem, tá? O valor aqui, quem está dando é Jesus. É Ele que precifica. E o preço que Ele pagou foi muito alto. Preço que nós não teríamos condições de pagar nunca. Nunca. Mas Ele decidiu pagar esse preço. Ele decidiu pagar esse preço, que isso fique bem claro. Querido, se a questão da compra e da venda, você escolhe pagar algo por aquilo, você vai escolher pagar por algo que realmente para você tenha significado, importância e valor. Assim somos nós diante de Deus. Então nós precisamos entender isso, por quê? Porque o mundo ele vai totalmente contrário ao que Deus diz. Deus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, todo dia, e siga-me. Aí o mundo diz para você o quê? Seja feliz, o importante é ser feliz. Não deixe nada atrapalhar a sua felicidade. Faça de você o seu maior alvo. E aí? Qual a identidade você compra? Qual o valor que você vai imputar para o seu coração? Quando eu fui para Jesus, Jesus disse, negão, você foi pesado, você foi medido, você foi achado insuficiente. Paulo, ele passou por essa mesma experiência. Ele disse, Senhor, tira aqui o espinho na carne. Paulo, a minha graça meu poder se aperfeiçoa onde? Por que Deus falou isso para Paulo? Para Deus não ouvir os coautores da Bíblia. Para Deus não ouvir, queridos, exatamente isso. Eu tive participação na sua conversão. Deus usaria até um jumento, não foi isso? A gente viu? Então quem somos nós? Amém, queridos? Então a gente precisa entender que o valor vem do alto para as nossas vidas. Algo que a gente não conseguiria precificar. E dentro disso,
Ele nos escolheu. E Ele já preparou para nós a obra de redenção antes mesmo que o homem tivesse pisado no Éden. Queridos, você sabe o que significa a palavra Éden? Alguém sabe? Por favor, fala, irmão. Entre rios? Aham. Aham. Mas o significado da palavra, alguém sabe? Irmãos, eu ouvi isso e pesquisei, e de acordo com o hebraico, Éden significa jardim das delícias de Deus. Olha onde Deus inicialmente colocou o homem. E olha onde o homem foi parar. A culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Então é culpa da minha esposa quando eu não vou lá na geladeira, abro a porta, fico meia hora, até congelo o lado esquerdo procurando. Não estou vendo leite aqui, não. É culpa dela, né? É isso? Aí ela chega, com toda a autoridade, assim. Ó. É culpa dela, né? Não é, irmãos. Então não é culpa de Deus que Adão escolheu ouvir a Eva. Não é culpa de Deus que a Eva escolheu ouvir a serpente. Não é culpa de Deus. Então a gente precisa começar a se responsabilizar pelo que a gente faz. Porque muitas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. O manual está aqui. O manual está aqui. E a pessoa acha, não, vai no Google, vê lá, vê lá. Ô, meu querido. Ô, minha querida, não dá, né? É como se você estivesse desafiando os engenheiros da Fiat de que eles fizeram o carro errado. Calma, eu sei que tem muita coisa em alguns veículos que tem isso. Para isso eles fazem o recall. Mas, contudo, porém, todavia, ninguém conhece mais do homem do que o próprio Deus, que o criou. Por isso ele estabeleceu o quê? Que a gente tem a Bíblia como o nosso livro de prática e fé, diariamente. Então, compondo a nossa identidade, nós somos desde a fundação do mundo, nós fomos escolhidos por Deus. Nós quem? Todos que o receberem. Todos que o receberem. Você consegue perceber que aqui o filtro não é de Deus, mas é da humanidade? O filtro aqui não é de Deus, queridos. Se você falar, eu quero, ele fala, eu também quero. Então vem. Isso não está em Deus. O pôr para fora não é de Deus, querido. O pôr para fora é humano. É carnal. É diabólico, é maligno. É do homem isso. O pôr para fora. Mas de Deus não. Deus ele te inclui. Te inclui nele. A gente tem que tomar cuidado, né? Que esse negócio de inclusão hoje virou uma coisa complicada, né? Irmãos, palavra de Deus, regra dele, é a vontade dele. Amém? Vamos um pouquinho mais à frente agora. Vamos lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 20 ao 22. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? Glória a Deus. Irmãos, a sua identidade aí. Finalzinho da sua identidade aí. Primeiro ponto, você foi livre de quem? Do
pecado. Querido, isso é tremendo. Livre do pecado. Irmãos, você pode dizer não, eu não quero. E é isso que os meus amigos não entendiam. É isso que os meus amigos não entendem. Ó, negão, você parou de beber? Parei. Por quê? Porque isso para mim não tem mais importância. Isso para mim não tem mais valor. Isso para mim não traz mais alegria. Irmãos, é como eu costumo falar isso para as pessoas. Se existisse algo ou alguma coisa melhor que Jesus, eu correria para lá também. A questão é que não tem, querido. A questão é que não tem. A questão é exatamente essa. Não tem. Então ele diz no versículo 20: quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que de agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Irmãos, isso acontece muito quando a gente é mais novo, né? Adolescente. Adolescente se acha pau para toda obra, né? Imagina, dormir 10 horas, dormir. 10 horas eu vou começar a sair. Né? Se acha dono do mundo, tem capacidade para tudo, desbravar. Em partes isso é bom, se for bem direcionado. Se for bem direcionado. Mas, irmãos, eu vou me usar como exemplo, aí eu não peco em constranger ou ser injusto com alguém. Quando eu era mais novo, às vezes eu estava ali na sede de beber, irmãos, eu não esperava nem chegar a sexta. Hoje o pessoal, né, sextou, irmão, começava na quinta. Quinta-feira, já no começo do dia, mandava uma para dentro. Aí, dava 10h30 da noite, 11 horas, eu começava a me arrumar para sair. A Bíblia fala que são os frutos da noite, fruto das trevas. Né? Tem que fazer à noite mesmo, que se fizer para todo mundo ver, quanta gente não se escandaliza. Né? Quanta gente não se escandaliza. Então, queridos, hoje, diante de Deus, tem coisa que eu fiz no meu passado que eu tenho vergonha de falar comigo mesmo e Deus ali, ó, orando. Eu falo, Jesus, como é que eu me passei para fazer uns papel desses? Jesus, que eu tinha na cabeça para pensar naquilo? São coisas que hoje nos envergonham. São coisas que hoje nos constrangem. E o final dessas coisas é morte. Se eu não me engano, o provérbio diz: há caminhos a um homem que parece bom, mas são caminhos de morte. Querido, para o viciado, para o alcoólatra, para o dependente químico, fumar é um barato. Ó, mandar uma na veia, é louco demais. Queridos, é um prazer momentâneo. Como o irmão Cícero aqui pregou aqui, ia para as festas, né, irmão Cícero? Ia para as festas, não, eu preciso espairecer, vou dar uma relaxada. Quando voltava chorando. Eu também era assim, irmão. Quando botava a cabeça no travesseiro, louco de cachaça, fedendo mais que um gambá, tanto que tinha fumado, parecendo uma chaminé, que botava a cabeça no travesseiro e pensava, batia uma deprê. Mas batia uma deprê e eu demorei, irmãos, para entender que o vazio que eu sentia no coração era do tamanho de Jesus e que só Ele conseguiria preencher. Irmãos, hoje eu não bebo não é porque eu não posso. Hoje, melhor do que antes, eu tenho condição financeira para isso e até poderia fazer, mas eu não faço porque não quero. Não quero. Por quê? Porque hoje, uma das identidades que o próprio Deus me deu é que eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Eu não sou habitação de qualquer coisa não, querido. Eu sou habitação daquele que tudo pode.
daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê, daquele que nada escapa aos seus atentos olhos. Então, queridos, o que a gente acha que esconde da mãe, do pai, da esposa, da filha, dos filhos, a Bíblia diz que estão tudo nus e patentes aos olhos de Deus. Amém? Então, queridos, o versículo 21 diz: e que fruto vocês tinham dessas coisas que agora te envergonham? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, esse aqui é o importante, viver de passado, deixa para o museu, deixa para o Ipiranga fazer isso, deixa para o MASP fazer isso, viver de passado é museu. Vamos viver de novidade de vida. E a novidade de vida diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Santificação, querido. Hoje, nos nossos dias, a santificação é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você pode almejar. Eu tenho feito esse discurso todo santo dia na minha casa. Eu tenho falado para minha esposa, para as minhas filhas, eu tenho falado para elas o seguinte: eu quero ser tão íntimo de Jesus, a ponto de quem estiver ao meu redor vai falar assim: eu quero ter o Deus que esse negão tem. Eu quero servir esse Cristo, porque vale a pena. O gozo verdadeiro, querido, não é a sua carteira cheia. A felicidade verdadeira não é você ter o carro do ano. Não é você fazer a viagem que você quer. É você estar preparado como cidadão dos céus aqui. Você está fazendo, como a gente costuma falar, quando você vai para outro país. Não. Quando você vai, intercâmbio. Nós somos os intercambistas, irmãos, do reino dos céus. Você está fazendo intercâmbio aqui, querido, para dizer para as outras pessoas que existe uma pátria celestial melhor. Que você tem um futuro, sim, e ele não está escrito nas mãos de um médico, não está escrito nas mãos de um psicólogo, não está escrito nas mãos de quem quer que seja, mas do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. É esse, queridos, é esse o nosso destino. Você e eu, nós somos aqui intercambistas. Estamos aqui só de passagem. Estamos aqui só de passagem. Logo, logo, a trombeta soa. E se ela não soar, e você for chamado para um particular, se Deus te tirar do grupo e te colocar no privado, lá na presença dele, é vontade dele. Mas eu e você, identidade, temos que estar preparados. A santificação tem que ser algo natural, como se respira. A santificação tem que ser natural, como a respiração. Hoje, nos nossos dias, é inadmissível, vendo o que nós estamos vendo. Irmãos, estava vendo esses dias uma das pessoas ícone, das crianças. Não preciso ir muito nos detalhes. Falando que a Bíblia precisa ser reescrita. Que precisa ser tirada as palavras de ódio. Queridos, se você não souber quem você é, você engole esse tipo de porcaria. É o que eu falo para minha filha. Filha, você tem que saber quem você é. Se os seus colegas na escola chegam para você e falam assim: ah, Dudu, seu pai é gordo. Tá certo, olha o tamanho da barriga do seu pai. E tá tranquilo. Ah, Eduarda, você é isso, você é aquilo. Você olha, essa aqui me cabe? Não. Então tá, é a opinião dele, não sua. A opinião dos outros não pode te definir, mas a de Deus te define. A de Deus te define como indivíduo e como parte de algo maior. Amém? Então, versículo 22.
ele diz o seguinte: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus. Queridos, nós éramos escravos do pecado. Vivíamos no chicote do pecado, no chicote dos vícios, na vara de tudo quanto é tipo de coisa ruim. Aí você faça uma autorreflexão, você não precisa de mim para isso. Mas você sabe exatamente o que eu estou querendo te dizer. E dentro desses padrões, meu querido, você pagava o preço. Eu lembro que quando eu era mais novo, que eu fumava, irmãos, dava 10h30, eu olhasse para o meu maço de cigarro e não tivesse 8 cigarros lá dentro, eu saía para comprar. Era o preço do vício. Era o preço do vício. O Eduardo, quando não tinha dinheiro para beber, ia para terreiro, bater atabaque, porque lá tinha. Passava a noite lá. Esse é o preço. Um atleta, para ser bom naquilo que ele faz, ele treina. Paga o preço. Paga o preço. E por que a gente não quer pagar o preço de estar na presença de um Deus que nos consola? Por que a gente não quer pagar o preço de meditar numa palavra que te faz sábio para a salvação? Que diz que, além de te santificar, tem um objetivo maior, que é você ter uma vida eterna com Cristo. Por que a gente não pode pagar esse preço? Por que a gente não pode pagar o preço de sair do nosso comodismo e fazer a vontade de Deus? Para concluir, irmãos, ainda em Romanos, capítulo 6, só que eu quero o versículo 8, por favor. Do 6 ao 8. Querido, eu não preciso dizer o que o mundo fala a seu respeito, porque você tem lidado com o mundo. Você tem lidado com pessoas que são difíceis. Eu não faz muito tempo que eu passei de um período de perseguição no meu trabalho, em que as pessoas não queriam que eu participasse das coisas. E eu fazia parte do projeto. Eu saí da minha equipe para ir ajudar no projeto, num projeto que as pessoas não me queriam lá. E está tudo bem. Mas o que você precisa entender, meu irmão, minha irmã, é isso aqui, ó. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Qual o objetivo? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele o quê? Viveremos. Sabe aquela história do livre-arbítrio? Vamos fazer uma correçãozinha aqui verdadeira? Só para nós aqui. A nossa escolha é Cristo. E não existe outra. A nossa escolha consciente, intencional, voluntária, diária, perseverante, tem que ser Jesus Cristo. A gente não tem outra escolha. A menos que você queira ter um novo endereço, senão o céu. Aí, queridos, você pode escolher o que você quiser. E aí, o leque se abre. Aí o leque se abre e muito. Mas se você quer se identificar com a palavra de Deus, com a salvação em Cristo Jesus, com as coisas que só Ele pode trazer para nós, então você tem que começar a se conformar com isso. E o pecado, ele não pode, de verdade, fazer parte da sua vida. Ele não pode. O pecado não pode. E eu glorifico a Deus por isso, querido, porque quando Jesus pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário, Ele é tão inteligente que Ele pagou por pecados futuros. Ele pagou por pecados futuros. Não é só a velha natureza, não. Porque a nossa natureza, ainda está no processo de santificação.
que, como o pastor Edson aqui pregou algumas vezes, é um processo contínuo. Amém? É um processo contínuo. A santificação é um processo que não cessa até que você aqui morra. Ou que o Senhor te chame. Ou que Jesus volte. Mas antes disso, a santificação é um processo diário, contínuo e natural, como a respiração. Amém? Ter recebido a redenção de Deus também é ser propriedade dele, como sua possessão. 1 Coríntios, por favor. Capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então, irmãos, aqui já acaba de uma vez por todas. Meu corpo, minhas regras. Acabou aqui, ó. Se você é cristão, se você é temente a Deus, essa história de meu corpo, minhas regras, acaba aqui. Amém? Acaba aqui. Versículo seguinte, por favor. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Ou seja, o que você pôr para dentro, comendo. Paulo diz lá em Coríntios 10, 31. Quer comais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, querido, se o corpo não é mais seu, se esse corpo já não é mais meu, é morada de alguém muito mais importante, muito mais excelente, eu posso tratar esse corpo de qualquer forma? A sua casa, você come você come uma banana e joga a casca onde você está? Você come pipoca e larga a sujeira lá? Você fica na sua casa sem lavar as suas louças, os seus pratos? Você deixa de lavar as suas roupas? Você deixa de varrer a sua casa, de passar pano, etc, etc, etc. Eu não estou falando em intervalo aqui, cada um já está se acusando aí na cabeça. Eita, ontem eu esqueci. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você pode deixar um período maior ou menor, isso aí não é problema meu, é a sua casa, as suas regras. Mas o que eu estou dizendo é, a sua casa não vive suja. A casa de Deus também não deve ser suja. Com pensamentos derrotistas, com pensamentos de eu sou a vítima do século, ó céus, aquilo que o pastor Márcio fala, né? Ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer. Para com isso, irmão. Para com isso. Para com isso. Vitimismo com Jesus não rola. Não rola, querido. Nosso amigo Saulo, sem Uber, sem 99 táxi, sem nada disso, fez 3 viagens missionárias no mundo então conhecido. E sabe qual era a intenção de Paulo, querido? A intenção de Paulo era, vamos apressar a volta de Jesus. Porque ele disse que se o mundo inteiro conhecesse o Evangelho, viria o fim. Vamos apressar esse negócio. Aí o Eduardo, sabadão, aquela preguiça, sol de rachar, eu vou evangelizar para quê? Você não quer que Jesus volte. Aquilo que o pastor Márcio fala, a gente quer, só que não querendo, sabe? A gente quer, só que não quer de verdade. Então, queridos, continuando aqui, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Glorificar Deus no corpo, querido, cuidado com o que você pensa. Esse dia eu estava vendo, as 5 portas espirituais, irmãos, são exatamente os 5 sentidos que você tem. E você tem que glorificar Deus neles também. E você tem que filtrar o que entra na sua vida. Quem entra na sua vida?
quem permanece na sua vida e quem vai fazer diferença na sua vida também. Para concluir, irmãos, Romanos 6, do 12 ao 23, por favor. Não se esqueçam, glorifiquem a Deus em seu corpo. Romanos, por favor, capítulo 6, versículo 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus. Essa palavra aqui ficou. Deixa eu ver aqui no meu. 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas vontades ou desejos desenfreados. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Que diremos, pois? Havemos de pecar por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Não, isso não é desculpa. Não sabeis vós, a quem vos ofereceis por servos, para lhe obedeceres, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido vós escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina que fostes entregues, fostes libertados do pecado e vos tornastes escravos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhas? A gente já leu. Então, irmãos, santificação para a vida eterna. Ou na versão Eduardo, intimidade com Deus, para entrar na casa dele pela frente. Intimidade com Deus aqui, para entrar lá no reino dos céus, pela porta, que é Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe pela vida de vocês, que o Espírito Santo continue na vida de vocês aquilo que eu não consegui alcançar. Amém? Está encerrado aí. Irmãos, como é que é agora o rito aqui? Eu sou novato nessas coisas. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do irmão. Algum recado, pastor Edson? Amém. Jovens, semana que vem, próximo sábado, às 18h30. Qual que é a idade? Dos 12 até os 99? Dos 12 aos 99. Jovens, às 18h30, com o Rodrigo. Amém? Vamos nos colocar de pé, então, e vamos louvar ao Senhor para sairmos na graça e na paz do nosso Deus. E quando nos perguntam quem somos,